O sensor de temperatura PT100 é um sensor muito utilizado na indústria devido à sua elevada precisão. Ele possui uma resistência de 100 ohms a 0 grau. Para conectar este sensor ao CLP-FX3U clone, é necessário um dispositivo que transforme a resistência medida no sensor PT100 para uma corrente equivalente de 4 a 20 mA. O dispositivo que iremos utilizar pode ser encontrado no AliExpress buscando por transmissor de temperatura e custa em torno de R$20. O CLP-FX3U lê o valor de 4 mA como 0 e o valor 20 mA como 4.095 através de uma de suas entradas analógicas à corrente, AD3, AD4 ou AD5. Este dispositivo possui 2 parafusos que devem ser utilizados para ajustar a leitura do PT100. O parafuso da esquerda ajusta a temperatura mais baixa, 0 graus, e o da direita a temperatura mais alta, 50 graus no caso da faixa de leitura deste dispositivo. Existem dispositivos para leitura de outras faixas de temperatura dependendo da sua necessidade de medição. O sensor PT100 que iremos utilizar contém 3 fios, sendo que o fio vermelho está conectado a um lado do sensor e os outros 2 fios brancos estão ligados ao outro lado do sensor. Para ligar o PT100 ao transmissor de temperatura, primeiro vamos conectar o fio vermelho ao borne que contém apenas uma indicação ao lado da figura que representa o sensor. Em seguida, vamos conectar os outros 2 fios aos outros 2 terminais, não importando a ordem. Pronto, está feita a conexão do PT100 ao transmissor de temperatura. Agora vamos ligar o transmissor de temperatura ao CLP-FX3U. Devemos conectar um fio no DC+ do CLP ao contato mais do transmissor. Em seguida devemos conectar um outro fio desde o menos do transmissor até a entrada analógica AD3 no CLP. E por último, devemos ligar um fio do DC- do CLP até o ground, GND, das entradas analógicas. Pronto, está feita a conexão que transforma a resistência do PT100 para uma faixa de corrente de 4 a 20 mA e que é lida na entrada analógica do CLP e finalmente transformada em valores entre 0 a 4.095. Agora vamos fazer um programa na linguagem ladder para transformar a leitura em Celsius. Vamos utilizar, como entrada, a memória M8013 que nos fornece um pulso a cada 1 segundo neste CLP-FX3U. Se você quiser ler em intervalos menores, pode utilizar as memórias M8012, 100 milissegundos, ou a memória M8011, 10 milissegundos. Como saída, vamos utilizar uma instrução com o comando RD3A. Este comando precisa de 3 variáveis. A primeira vamos utilizar sempre o 0, que é o número do módulo. A segunda é o número da entrada analógica, que no nosso caso será 3, AD3. E a terceira variável é a memória onde será armazenada a leitura analógica e no nosso caso, vamos utilizar a memória D1. Neste CLP, as constantes devem ser precedidas da letra K. Portanto, nosso comando será RD3A. K0. K3. D1. Agora vamos compilar, salvar e transferir o programa para o CLP. Em seguida, vamos teclar F3 para entrar no modo monitor online. Notamos que a variável D1 está mostrando um valor entre os extremos, 0 e 4.095. Precisamos transformar esse número em Celsius, mas antes, vamos clicar na tecla F2 para sair do modo monitor online e poder editar o programa. Para transformar este valor em Celsius, devemos aplicar uma regra de 3. O valor lido em D1, menos 0, está para 4.095, assim como a temperatura X, menos 0, está para 50. Ou seja, X é igual ao valor lido em D1, vezes 50, dividido por 4.095. Então, primeiro vamos multiplicar o valor lido em D1, multiplicar pela constante K50, e armazenar na variável D3. Em seguida vamos transformar a variável inteira D3 em um número float, D5. Por fim, vamos dividir o valor armazenado em D5 por uma constante K4095 e armazenar o resultado na variável D7. Agora compilamos o programa, salvamos e transferimos para o CLP. Por fim, clicamos na tecla F3 para entrar no modo monitor online. Pronto! Agora vemos o valor em Celsius que o sensor PT100 está medindo. É isso, pessoal! Obrigado por assistir até o final. Se gostou, clique no like e comente. Se ficou com alguma dúvida ou não gostou ou encontrou algum erro, comente também. Tchau!